Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início aqui, então, ao nosso bate-papo, né, chamado de Roda Viva com o senhor Silvio Furtado, da ZF América do Sul. Já, novamente, gostaria de agradecer a presença do senhor Silvio, obrigado, né, dar as boas-vindas novamente aí, em nome da FEI. Só antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, só apresentar formalmente, né, o senhor Silvio. Silvio Furtado é diretor de vendas da ZF América do Sul. Ele é graduado em Engenharia Mecânica Industrial, com MBA em Gestão Empresarial pela Unisantos e Gestão Estratégica e Econômica Empresarial pela FGV. Tem mais de 30 anos de experiência no negócio automotivo e, em 2018, completa 20 anos na ZF do Brasil, atuando como gerente de serviços e pós-vendas, diretor de unidade de negócios, diretor de vendas para TI, diretor da unidade de vendas e negócios TI Divisões. Fica à vontade. Oi, a ZF, como é muito divisional, quando fala TI, a divisão T é de veículos comerciais, então é a parte de caminhões e ônibus, e o I é de industrial, que é tudo que é fora de estrada. Então, a divisão industrial, ele vai desde energia eólica, que a ZF fornece transmissões para energia eólica, transmissão para trem, e aí entra a parte agrícola, com eixos agrícolas, eixo dianteiro e transmissões, a parte de construção, eixo dianteiro, eixo traseiro e transmissões. Então, a divisão industrial é tudo aquilo que a gente considera que roda fora de estrada. Então, são duas divisões diferenciadas. Então, a partir nesse ano aqui, eu acabei assumindo essa divisão de veículos comerciais, caminhões e ônibus, e industrial, que são veículos fora de estrada. Então, só para dar esse esclarecimento, que o pessoal olha, fala TI, já pensa em informática, já pensa, não, então, não tem nada a ver com informática, vou dizer que sou um zero à esquerda, mas eu estou ali, perto aí de pouco conhecimento na parte na parte de TI. Bom, acho que a gente podia começar o nosso bate-papo. Nós estamos falando de mega tendências 2050. Acho que a gente poderia começar com o senhor fazendo um comentário sobre como o senhor vê a ZF em 2050, né? Como é que a ZF está se preparando para esse futuro tecnológico? Ok. Bem, só fazer um pausa aqui, Senhor está no céu. Por favor, me trate de vocês também. Tá? Acho que a gente tem que ter um bate-papo mais aberto. Tá? A ZF, ela tem, desde que ela fez a aquisição da TRW, foi uma aquisição bem estratégica, porque a TRW ela é muito forte na parte de componentes de segurança. E aí a parte também de software, com toda a parte de sensores, câmeras, câmera de câmera de carro, a parte de airbags, então, ou seja, tudo aquilo que é na parte de segurança e a parte de monitoramento. E a tecnologia, o que está se desenhando hoje aqui a nível mundial é esse crescimento cada vez mais de veículos autônomos, segurança, emissões zero. E essa aquisição que a ZF fez foi justamente para entrar novamente nesse mercado. O que nós estamos vendo é uma mudança muito grande em todos os segmentos, tá? Mostrando claramente que a tendência mesmo de emissões zero, buscar cada vez mais energias renováveis e que não poluem, segurança zero, ou seja, zero acidente, isso está cada vez mais forte. Tá? Eu estava comentando com o pessoal um pouco antes ali que motor diesel e a gasolina ele vai acabar. Tá? Na Europa já se fala em 2020, a partir de 2030, se produzir somente veículos elétricos e a partir de 2050 não ter mais veículos a combustão andando no mercado. Então isso é uma realidade, isso é uma tendência, não é nem mais tendência, já é uma realidade. Tá? E a parte de autônomo, veículos autônomos, está acontecendo. E a gente está vendo cada vez mais alguns protótipos. Agora a Audi anunciou no próximo IAA que vai começar a produzir veículos autônomos em produção. Tá? E quando a gente fala em veículos autônomos, aquilo que eu falei, tem toda a parte de câmeras, sensores, tudo aquilo que faz a comunicação e essa conectividade com o meio ambiente e com outros veículos. E a ZF, por estar nesse mercado automotivo, de veículos, e aí, com essa questão da TRW, ela teve uma participação muito grande na parte de automóveis,
ele também trouxe essa tecnologia para veículos comerciais, caminhões e ônibus, e também para a parte agrícola. E o que a gente vê na parte agrícola, e quando a gente olha aqui, quando a gente olha o agronegócio brasileiro, ele tá é algo que eu digo, eu confesso a vocês, eu entrei nesse mercado agrícola, fora de estrada, em 2004, foi quando eu iniciei na ZF. Eu já veio assim, meu segundo período na ZF, o primeiro período eu trabalhei aqui próximo de vocês aqui, eu estava até conversando com aqui, começou com a TRW aqui, depois trabalhei na ZF de São Caetano. Quando fechou, acabei saindo da ZF e voltei em 2004 para fora de estrada. E o que me chamou a atenção é como é pungente, como é gostoso trabalhar na área agrícola, tá? E como o Brasil não é aquilo que se a gente vê na televisão, que o pessoal fica palitando os dentes lá. Não, a área agrícola ela é fantástica. Quem tem a oportunidade de conhecer a área agrícola, de conhecer o mercado brasileiro agrícola, vê que a tecnologia que se emprega ela é muito elevada. Ela é muito elevada. Os tratores nossos, as máquinas agrícolas, essa conectividade que eu estou falando para vocês, nós começamos a fazer um trabalho, porque aqui na cana, a máquina, o trator, ele tem que trabalhar bem casado com a máquina colhedora de cana. Quem já foi num canavial e olhou essa produção de cana, você vê que ele tem que trabalhar em total harmonia, porque a colhedora ele já colhe, já joga em cima do implemento, o trator ele tem que andar na mesma velocidade da máquina, ele sai dali, esse implemento, ele vai até um certo local, faz o transbordo para os caminhões partem para as usinas. E esse trabalho é um trabalho constante, dinâmico. E se você não tiver um trabalho forte de comunicação, de conectividade com eles aqui, com esses três digamos, partes da cadeia produtiva, você tem grandes perdas. E uma das grandes perdas que está tendo hoje, e aí eu olhando um pouquinho mais futuro como mega tendência, é ter essa conexão entre colhedora, trator, caminhão, junto com o implemento. Essa comunicação hoje não existe. E hoje a perda é muito grande. E a gente estava conversando um pouco tempo atrás ali de colocar sensores para fazer essa leitura. Como é que você faz sensores na hora que cai muita palha? O sensor ele começa a ter, ele não consegue fazer leitura adequadamente porque está caindo muita palha. Ou seja, você começa a ter vários fatores que aí esses são os fatores que a gente onde vai a pesquisa, onde vai o trabalho, o desenvolvimento, onde é que você vai a fundo nesse trabalho. A gente está falando aqui de cana, que é mais próximo aqui de São Paulo, mas olhando também a parte de soja, hoje cada vez mais o plantio de plantio direto, é aquela famosa foto, não sei se vocês já viram aquela famosa que você vê as colhedoras já colhendo e atrás vários tratores já preparando o solo para o plantio. E isso é a nossa agricultura. Essa dinâmica ela está acontecendo. A produtividade cada vez mais é exigida. Você tem que ter preços competitivos, porque você perde muito na logística. Quando eu fiz aquele comentário da logística lá, é um fato, é um fato. O nosso modelo de logístico, ele é todo rodoviário. E as rodovias aqui, saindo aqui, eu brinco com o meu pessoal lá, que em geral, que nós vivemos numa ilha. São Paulo é uma ilha, onde você tem as melhores rodovias dentro do estado de São Paulo. Só que os maiores áreas de produção estão no Mato Grosso. Está no centro-oeste do brasileiro. Ali, sim, houve um investimento muito forte em logística, feito pelo Grupo MAGE, em que ele fez um escoamento até ali no Rio Amazonas. Ele construiu um porto lá, então ele faz todo o escoamento da produção dele por ali. Parte também vem para cá, vai para São Paulo, para Santos, parte também lá para Paranaguá. Mas isso é um dos grandes entraves nossos. E a mega tendência que a gente está verificando na ZF é justamente a eletrificação. Então, quando a gente começa a olhar a eletrificação como um ponto inicial, em que, com o fim dos motores a combustão, você começa a trabalhar com parte de eletrificação. Transmissões nossas, a gente já está verificando, vai começar a diminuir o tamanho das transmissões, porque você trabalha com mais motores elétricos, que ajuda o PTO, que coloca o trem de força no implemento, e aí você consegue trazer a mesma... Você não precisa ter um motor tão grande ou ter uma transmissão tão grande para suportar os HPs que vêm, colocando já o motor elétrico e dividindo já a potência, colocando... A própria transmissão ela vai gerar potência, através do motor elétrico, leva para os eixos traseiros, e aí você tem um auxílio na tração.
Isso vai acontecer cada vez mais parte de sensores. Sensores porque hoje, como eu falei lá atrás, existe um grande número de acidentes, pessoas que passam por trás das máquinas ou pela frente da máquina quando está sendo utilizada. Esse sensor vai avisar e vai impedir que o trator caminhe para frente, ou ele vai travar, e aí essa parte de segurança, ela realmente ela é muito importante. A parte de emissões, como diz a parte elétrica. Produtividade, logicamente, com hoje, a gente tem vários, todos as montadoras, inclusive também nós temos nosso sistema, que faz toda a leitura do campo. Então, um dos grandes problemas que nós tínhamos hoje na nossa área agrícola é que nós temos áreas enormes, e aí um problema que é o sinal não está chegando lá em alguns pontos no local. São máquinas que trabalham à noite, então existe ainda uma grande perda de máquinas que estão trabalhando lá e depois eles têm que voltar para o ponto de origem deles. E na hora que volta para o ponto de origem, se você não tiver uma rota bem definida, e a gente sabe que no meio da lavoura não tem uma poste de iluminação ali, logicamente que não, se você é guiado, quem te guia ali é o GPS. Se você não tem um sinal bom, você se perde. E isso também é uma realidade da nossa parte agrícola. A gente produz muito, tem uma alta produção, porém a gente perde às vezes em produtividade, porque justamente você perde aonde está o trator. Se ele quebra uma certa posição e não tem comunicação, ele fica a noite inteirinha lá, só no dia seguinte vão descobrir que o trator não voltou para a garagem. E aí vai lá o volante. Isso acontece na parte agrícola. E em grandes propriedades, não só em pequenas propriedades. Tá? Talvez eu vou fazendo bastante papo aqui. Por favor, se vocês tiverem perguntas, vamos trocar ideias aqui. Eu gosto de a gente poder trocar ideia em cima disso aqui. Tá? Não sei se... Desculpa se eu estou quebrando meio o protocolo aqui. Mas é gostoso a gente fazer interação e aí, conforme vai vendo as perguntas, a gente vai respondendo. Você tinha comentado durante o painel que a ZF estava estudando um eixo, né, de bitola de 3.000 milímetros, que já até foi implantado, está em produção já, né? Eu queria saber, foi uma dúvida minha, assim, em termos de produtividade, quanto que isso aumenta para o produtor em termos de saca por hectare, por exemplo? Não, então, isso foi feito na cana, que é uma característica da cana, né? Então, o que acontece é que eles fazem o cálculo da linha de produção, que a gente fala que foi, se não me engano, essa aí é do abacaxi, né? Que eles fazem a distância entre cada linha de produção, tá? Se não me engano, na cana eles colocam uma linha, depois tem, agora não sei de distância, aí eles colocam duas linhas, tem mais uma distância. E aí, 1,5. E aí o que acontece? O trator ele passa naquela posição ali, onde existe a linha. Tá? O que tinha no passado? Quando você tinha 1,90 m e atrás também 1,90 m e tem implemento 3 metros. Então o trator ele fazia um caminho e o implemento fazia outro caminho. E aí uma dessa linha de produção ele era esmagada. Tá? E aí se perdia a produtividade. Foi quando, bem, pessoal, porque a cana você não muda a linha de produção de um ano para o outro. Quer dizer, se não me engano, os ciclos são cada 3 anos ou 4 anos, que se muda, você pode mudar. Ou você mantém a mesma linha, ou você faz um outro tipo de plantação. E o que aconteceu? Quando você tinha esse esmagamento, eles começaram a ver que havia uma perda muito grande. E começaram a trabalhar, a gente começou também, nós tínhamos na época uma equipe, ainda tem hoje, de engenharia, com pessoal de serviço, que visitava o campo, conhecia, fazia o trabalho no campo. E quando a gente fez esse contato com a universidade lá de Jaboticabal, que nós participamos de um congresso deles lá de engenharia agrícola, e nós fomos lá e aí tomamos conhecimento também desse problema de esmagamento. Nós voltamos para a empresa e criamos um eixo de 3 metros em 5 partes. Por que 5 partes? Porque ele podia ser reversível. Sim. Ele voltava à bitola normal de 1,90 m ou fazia 3 metros. E isso aqui fez com que o trator, você ampliasse a bitola dianteira, a montadora trabalhou na bitola traseira, de ampliar o 3 metros, que era o mesmo do implemento, e aí você não mais pisoteava uma fileira da cana. Tá? O cálculo que a gente viu, a gente trabalhou junto com a São Martinho, na Nova América, são as grandes usinas que tem aqui em São Paulo, chegaram a ter uma perda de 26%. É muito dinheiro. Você não tem noção da produtividade e do ganho que teve essa simples mudança de você ampliar a bitola do trator.
O que eles tinham como conceito anteriormente, eles colocavam um cubo de roda, eles prendiam outro cubo de roda na roda para poder ampliar. Eles faziam um trabalho bem assim, artesanal, vamos falar outra palavra, em que aí sim tinha um grande problema, porque quando você desloca a posição do eixo, você tem todos os teus rolamentos, tudo no posicionamento, você aumenta a alavanca. Então, se imagina o que aconteceu com os rolamentos com 300 horas. Ia tudo, destruía tudo. O momento era diferente. E tem uma característica cana, que a cana, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, a máquina vai trabalhando do lado aqui. Quando o trator sai, ele vai até a área de transbordo, tem outra característica que não acontece em nenhuma outra parte do mundo, por isso que é importante quando a gente fala que nós temos que desenvolver tecnologias e soluções para nós aqui no Brasil em termos de aplicação, porque ele sai do ponto que ele está até o caminhão e ele vem numa velocidade que você é imaginável, entendeu? Para um trator com implemento atrás, 60, 70 km por hora. Quando um trator aqui no Brasil, por lei, teria no máximo 40 km, não pode rodar em rodovia, mas são vias que estão dentro da cana e ele tem que tirar produtividade, ele tem que correr. Então, você imagine o balanço, se não é uma pista regular, a pista regular porque você está no meio do canavial, uma velocidade, aquela trepidação, que você com o braço colocado a mais, o balanço, o aumento, então aquilo ali destruiu o eixo dianteiro. Mesmo com isso, mesmo tendo um custo elevado, mesmo tendo que trocar a cada 300 horas, eles investiram, que eles queriam, porque essa solução valia muito a pena. Quando nós fomos lá, desenhamos, voltamos para o projeto, fizemos o projeto todinho, colocamos os 3 metros e chegamos aonde nós chegamos, em termos de utilização do trator, foi alguma coisa espetacular. A John Deere fez um projeto também, hoje tem também eixo 3 metros, hoje a Case New Holland tem um eixo 3 metros, ou seja, nós fomos os pioneiros e depois veio todo mundo nessa tecnologia. Pioneiro de sair um produto de fábrica, vamos assim dizer. Tinha-se uma solução no campo, mas que não tinha, que a quebra era muito grande, a manutenção era muito grande, o custo era muito elevado, e na hora que saiu uma solução de fábrica, o custo foi lá para baixo, a produtividade foi lá para cima, o ganho foi muito grande. Entendeu? E isso que é gostoso, que eu falo, quando eu falo para vocês que é gostoso, porque nós, a ZF, nós não temos um departamento de vamos fazer um teste, vamos acompanhar, não. A gente tem que fazer algumas parcerias. E aí a parceria que a gente escolheu na época foi a Unesp, de nos ajudar a entender como funciona esse eixo na cana, como é que funciona essa aplicação na cana. Por quê? Porque são eles que foram lá coletar dados, e aí no CONBE, que é a confederação que existe, o CONBE todos os anos aqui, cada um, eles apresentam o trabalho de compactação de solo, como é que está, porque o Brasil tem uma característica bem diferente. Se você vai no sul, a terra é mais fofa, ela é mais fácil de ser utilizada. Você vai aqui em São Paulo, também tem essa rotatividade, mas se você vai para a Bahia, para o Nordeste, a terra é dura, é muito compactada, castiga e castiga mesmo também os equipamentos. Então, você tem que fazer um produto que agrade da Bahia até o Uruguai. O produto, você não pode ter um produto específico para uma aplicação. Tem que ser para todos. Então, na hora que você analisa, na hora que você cria um produto, você tem que olhar toda a característica que foge muito daquilo que é utilizado na Europa. Onde lá, sim, pelo nível que estão lá, é uma coisa muito mais regular, muito mais, sabe? Eles têm um nível de aplicação que é bem diferente do nosso. Eles usam mais tecnologia em algumas aplicações, porém, um eixo de lá, se você pegar um eixo de lá e instalar aqui, ele não vai. Não tem jeito que ele não vai. Entendi. Ele vai quebrar. Entendi. Entendeu? E aí vem esse trabalho que é feito em cima disso aqui. Obrigado. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, né? Esse evento que a FEI vem fazendo, na verdade, quer dizer, o principal objetivo é que a gente faça reflexões, né? Então, a gente traz o mundo empresarial para cá, eles dão as posições deles, eles fazem as reflexões sobre o futuro, a gente absorve aquilo, reflete também, vocês também, né? E muito se falou, até agora, do que a gente vê em relação à tecnologia para daqui a 30 anos, daqui, na verdade, 33 anos. Então, os carros vão ser autônomos, conectividade total e tudo mais, né?
Eu me formei numa época que nós tínhamos a reserva de mercado. E o que era a reserva de mercado? A gente não podia importar nada. Então, isso era uma maneira de, talvez, desenvolver uma tecnologia aqui, essa era a intenção, acabou trazendo um grande retrocesso para o país. Porque, na época, o que acontece? Em vez de desenvolver tecnologia, a gente importava projetos obsoletos e fazia aqui. Mas o fato é que, naquela época, esperava-se algumas coisas dos engenheiros, que é diferente do que se espera hoje. Né? Quer dizer, então, daqui a pouco, né, hoje, vocês vão se formar numa situação diferente da minha. Aí me fez refletir também a presença do Silvio aqui, que ele colocou o currículo que o Fábio apresentou, ele tem 30 anos de experiência. E se a gente contar, né, que para quem vai se formar daqui a 3 anos, em 2050, ele vai ter exatamente a experiência do Silvio, ou seja, 30 anos de engenharia. E aí, quer dizer, então é uma reflexão, né? O que você acha que os alunos nossos aqui, que estiverem sentados no seu lugar e vão falar para os alunos que vão estar aqui em 2050 do que faz o engenheiro e qual a responsabilidade deles, né, ou quais são os papéis deles em relação ao que está acontecendo naquele 2050. Não tenha medo de errar. Você pode até falar um monte de coisas, porque se a gente tivesse essa resposta, acho que ficaria rico, né? Sim. Mas o que seria legal é que a gente fizesse alguma reflexão sobre como vocês estarão daqui a 30 anos como engenheiros. Né? E lembrando também que este evento daqui é para os alunos. Tá? Então, não tenham vergonha de fazer perguntas, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, porque o objetivo aqui é reflexão. Dificilmente nós vamos conseguir sair daqui e falar, podem colocar no papel, em 2050 vai acontecer isso, eu aposto quando vocês quiserem. Essa não é a ideia. É para que a gente reflita. Então, como é que você vê o nosso jovem que vai se formar daqui a 3 anos, quando ele tiver com 30 anos de experiência, qual foi o papel da engenharia e o que ele vai estar fazendo como engenheiro? Pergunta difícil mesmo. Vamos lá. Bem, eu me formei como engenheiro industrial mecânico. Na minha formação, eu comecei na indústria, comecei no chão de fábrica, trabalhei na parte de qualidade, caí em vendas, mas pela minha facilidade de comunicação, e depois passei sim a ser eu costumo dizer, uma vez estava conversando com o Tássio também, que trabalha comigo lá, em que existe a parte administrativa e a parte técnica, né? Então eu optei pelo lado administrativo, tá? O Tássio já é um cara mais técnico, mas também está indo para o lado administrativo, então. Mas o principal que eu digo para vocês é o que muda de um para outro é a atitude, tá? E de buscar conhecimento. Hoje, a facilidade de vocês terem acesso a novas tecnologias, ela é muito grande, é muito ampla. E vocês têm que acompanhar a tecnologia, acompanhar esse movimento do mercado. Quem ficar para trás, infelizmente, não vai ter oportunidades, tá? Teve um outro seminário que teve em Sorocaba, e até naquele momento lá houve uma certa crítica no que eu comentei lá, mas eu vou firmar a minha posição aqui. Infelizmente, o Brasil ele se tornou uma engenharia de aplicação, com pouca criação. As grandes empresas multinacionais, os projetos nascem lá fora, e a gente vem para cá, a engenharia daqui faz a aplicação, ou ela faz a chamada tropicalização. Mas os produtos nascem lá fora, tá? Se a gente olhar o nosso parque automotivo, aqui próximo aqui, não tem mais indústria brasileira. O único que tinha aqui era a Gralha. Ainda tem a Gralha, mas a Gralha tem alguns segmentos, mas não tem mais carro. Tinha a Gurgel, que não tem mais a Gurgel. Ou seja, são todas multinacionais em que as suas engenharias de desenvolvimento de produtos estão fora. E os nossos engenheiros acabaram sendo engenheiros de aplicação, tá? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui, porque é algo interessante também, que também está vendo também uma saída muito grande de engenheiros nossos aqui do Brasil para fora, tá? Prova disso, a ZF tem uma área de inovação e tecnologia. Eu estava conversando com o professor Barbeto, em que nós temos uma área de engenharia, de inovação e tecnologia,
E nós temos uma parceria com a Universidade do Paraná. E hoje, lá no departamento, existem 4 brasileiros, 4 trainees, que estão fazendo estágio lá de 6 meses. E a gente está sempre pegando o pessoal dessas universidades aqui, a gente faz uma parceria para levar para lá e ter essa captação, esse desenvolvimento. Agora nós estamos buscando na parte industrial, porque nós já somos competência mundial no desenvolvimento de eixo, de buscar também, de ter um centro aqui no Brasil. Mas o interessante é que nós estamos formando bons engenheiros, nós estamos formando pessoas altamente capacitadas, tá? Porém, tentando ter uma saída. Infelizmente, aqui a gente tem que olhar para dentro, ou seja, olhar a situação que está o Brasil em termos de crise, em termos de mercado, em termos de empresas nacionais. Ou seja, no nosso ramo mais automotivo, infelizmente, ele tem uma visão um pouco diferenciada. Recentemente, a GM transferiu toda a engenharia de picapes para os Estados Unidos, para a Pontiac. E acabou fechando o departamento de engenharia de picapes aqui no Brasil. Então, é algo que a gente tem que refletir. Tá? E essa reflexão ela vem qual é o nosso papel como engenheiro daqui para frente? E nós temos que realmente abrir a cabeça e buscar, sim, conhecimento, buscar. Eu acho que a gente tem como contribuir, tem como mudar isso aí. Tá? Quando eu entrei em 2004 na divisão industrial, eu entrei na parte de vendas e serviços, logo depois peguei a parte de operações. Um dos pontos, e quando veio a engenharia para mim, eu parei para pensar, falei, poxa, a gente pode fazer mais. E aí nós começamos a fazer um trabalho diferenciado, até que hoje nós somos competência mundial no desenvolvimento de eixo e saem coisas daqui para fora. Eu acho que a atitude de vocês no futuro vai ter que ser a atitude de querer mudar alguma coisa, de querer mudar esse status quo aqui, de ir buscar, de provar que nós somos capazes de fazer algo diferente. Tá? E penso eu que daqui vai sair líderes. E esses líderes têm que ter isso na cabeça, que a gente tem uma mão de obra muito bem especializada, preparada. E o nosso mercado, e aí não só a parte agrícola, qualquer mercado que a gente tem aqui, as nossas dificuldades que tem aqui, quase ninguém tem. Vamos olhar bem, as dimensões do Brasil são regiões totalmente distintas, diferentes, aplicações diferentes, situações essas que são muito similares à Índia, muito similares a outros países que estão em desenvolvimento. Então, o que a gente cria aqui, ele pode sair, ele pode ir para fora. Hoje se contrata muito, infelizmente, escritórios na Índia para fazer projetos pelo custo. Nós chegamos à conclusão, lá na empresa, e isso depois de muita discussão que eu tive lá com a Alemanha, que o retrabalho que causava esse departamento, ou essa engenharia que tinha na Índia dentro da nossa divisão, era tão grande que o custo, que era menor, não se valia a pena. E aí a transferência que a gente está buscando para o Brasil desse trabalho, e já começou já esse ano aqui, e vai se intensificar no que vem. Por quê? Porque aqui o nosso trabalho, em termos de qualidade, era muito melhor do que vinha da Índia. Volto a falar, por isso que eu falei, da primeira palavra que eu falei aqui foi atitude. A atitude nossa aqui como engenheiros, e por que engenheiros têm, e isso eu posso falar abertamente aqui nesse lado, por que engenheiros são colocados em posições de liderança nas empresas? Porque nós temos um pensamento racional, nós temos um pensamento racional e focado. Vamos aproveitar isso aí. Aproveitar para chegar lá fora e convencer a investir aqui. E como é que se faz isso? Convencendo, trabalhando, discutindo, mostrando o potencial, mostrando a capacidade, que nós temos essa capacidade. Eu falo para vocês que essa quantidade de engenheiros que estão saindo no Brasil para trabalhar lá fora, porque tem condições, tem capacidade, o pessoal reconhece. Se reconhece, por que não vamos começar a investir aqui? Porque nós, como líderes, não podemos também tentar prover e colocar essa liderança aqui. E não simplesmente abrir as portas e deixar o pessoal sair. Sabe? Eu acho que vocês têm que fazer essa reflexão, acompanhar a tendência de mercado. Gente, acompanhar é muito importante. Eu brincava junto com o pessoal lá do RH e conversava muito. O papel de líder aqui, às vezes, ele é muito complicado, porque você tem uma série de gerações ao mesmo tempo que você tem que liderar. Você tem um pessoal da minha geração, uma geração que era muito mais trabalhadora. Eu digo, né, que eu falei que o pessoal não trabalha hoje, mas era um pessoal muito, sabe, tiver que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, era a coisa mais normal.
Você tem uma outra fase, um outro grupo de pessoas que está ali, está no meio termo, e a molecada que está entrando hoje aqui, que tem um Facebook, que tem um WhatsApp, que tem respostas rápidas de perguntas que se faz. Você tem a tecnologia que você dá uma pergunta e você recebe a resposta. Você imagine como é que você pode gerenciar um grupo de engenheiros novos que entram, que querem fazer um projeto, querem começo, meio e fim, em uma semana. E projetos de automotivos, a gente sabe, demora 2 anos, 3 anos. Então, essa nova geração que está chegando tem uma mentalidade totalmente diferente daquela que está saindo ou que está no meio do caminho. E saber balancear e tirar o máximo de cada um, que é importante. E por que o pessoal sai? Porque ele consegue visualizar lá fora que as tecnologias estão avançando tão rápido e ele está tão ávido por informação que ele acaba saindo. Então, acho que a dica que eu tenho a dar para vocês aqui é essa aí. A gente olhar um pouquinho para dentro, olhar sim a atitude, atitude como engenheiro aqui de buscar algo novo, de estar sempre atualizado, mas também ter a atitude de querer fazer alguma coisa diferente. Fazer o arroz com feijão, a maioria faz isso. Entendeu? E a maioria, sabe, por isso que é um funil quando a gente começa a crescer e começa a ter essa visão. Quem tem a atitude de buscar alguma coisa diferente do que está hoje aqui. Tá? E pensar, analisar, inovação. Nós somos um povo criativo. Qual é o povo no mundo que passou por tanta crise ao mesmo tempo? Sabe, nós que temos um pouco mais de experiência no mercado, a Argentina tinha uma crise lá, o Brasil estava em crise. Crise da Rússia, toda hora tinha crise aqui. Aí o pessoal comenta, porra, a gente está tendo uma crise tão pesada aqui no Brasil? Sim, está tendo uma crise tão pesada no Brasil. Mas por que tem empresas que ainda ganham dinheiro? Por que tem empresas que ganham? Porque souberam se adaptar. E a adaptação, ela é muito importante. Hoje, eu vejo, agora olhando um pouquinho mais para a minha carreira de engenheiro mecânico, está mudando. Hoje está entrando muito mais na parte de eletricidade, mecatrônica. Se o engenheiro mecânico não parar e pensar que ele pode, daqui a uns anos, não vou dizer que ele vai perder espaço, não é que ele vai sair do mercado, mas ele vai perder espaço, ele tem que saber se adaptar àquilo que está acontecendo de inovação no mercado. Ele vai ter que, sim, conhecer a parte a parte de eletrificação, como é que ele pode aproveitar a potência, sei lá. Ele tem que sair da caixinha dele. Hoje, a profissão que tem hoje aqui, daqui a 10 anos pode sumir. E se a gente, no meio do caminho, não começar a entender, se adaptar e estudar, analisar e ir para o novo caminho, a gente vai ficar no meio do caminho. Vão ficar no meio do caminho. Não tem jeito. As mudanças estão acontecendo com muita rapidez. Um dia nós estávamos conversando, depois da ZF adquiriu a TRW em 2015. E de lá para cá, o que teve de evolução e crescimento, de mudanças, e até estava conversando com uma pessoa da automotiva, com um pessoal da Volkswagen Caminhões, porque é difícil como é que você lançar um produto hoje, porque quando você vai lançar um produto, você começa com engenharia 2 anos atrás. E aí você começa a trabalhar em cima do veículo que vai ser lançado depois de 2 anos. E quando lança, você já percebe que a tecnologia está atrasada. Olha que maluquice. E aí você começa a fazer os facelift, quer dizer, vamos fazer a mudança, cada ano você tem que lançar coisa diferente para atualizar aquele veículo, senão você está fora do mercado. Isso é uma realidade. Ou a gente diminui o tempo de desenvolvimento de um veículo e tentar reduzir o máximo possível para não ficar defasado, ou você lança um produto que pensa que já está no top, mas já está defasado. Já tem tecnologias diferentes aqui no mercado. Um dia desse estava escutando sobre a parte do Exército Brasileiro e tal. Uma licitação do Exército Brasileiro pode demorar às vezes 5 anos. Você imagina, o cara é tão demorado e burocrático o nosso sistema aqui, que ele tem que fazer uma renovação tecnológica, até você fazer a aprovação todinha, pode durar 2 anos. E aí, depois de 2 anos, a tecnologia é a mesma? Não é a mesma, gente. Olha pelos celulares, vocês tocam celulares, alguns tocam celulares uma vez por ano. E se a gente não começar a pensar nisso, que essa velocidade a gente vai ter que acompanhar a tecnologia, nós vamos ficar para trás. Alguns vão acompanhar, outros não. Tá? Então, a dica que eu dou hoje aqui, depois de 30 anos, essa bagagem nas costas aqui, e eu falo isso para o meu filho,
está fazendo engenharia de computação. Eu falo para ele, você tem que se atualizar, olhar o mundo. Você não pode ficar de costas para a tecnologia que está chegando. Tá? Não adianta. E isso vai acontecer. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer nosso agronegócio, vocês vão ver coisas malucas acontecendo aqui. Máquinas enormes ou tecnologias diferentes. O Brasil não é líder em exportação por acaso. Com toda essa situação que a gente vive aqui, consegue ser líder, não é por acaso. Tá? Não é amador. O negócio é muito profissional. São grandes empresas do agronegócio, altamente profissionais, altamente preparadas, que têm sim sua engenharia lá dentro, que têm sim sua logística própria, são altamente preparados para esse mercado globalizado. E eles não param. Eles investem, anualmente estão investindo. Entendeu? Beleza. Boa tarde. Então, a minha dúvida é a seguinte: você falou sobre a evolução dos carros elétricos, né, que eles vão se popularizar. A minha dúvida é a seguinte: a tecnologia das baterias, ela vai evoluir de forma a acompanhar essa demanda? Ou, no futuro, como no passado a gente teve a crise do petróleo, a gente pode, por exemplo, ter uma crise de baterias, por elas não acompanharem a demanda dos veículos elétricos? E depois, o que fazer em relação ao descarte dessas baterias também, quando elas perderem sua vida útil? Esse vai ser um grande desafio. Você tocou num grande desafio que está sendo aqui. A BYD, que é uma empresa chinesa, ela tem ônibus, ela começou com a produção de ônibus elétricos aqui no Brasil e está colocando alguns ônibus elétricos. Essas baterias são já de última geração, e tal. Mas eles têm um problema também, que você não tem um ponto de abastecimento, ou seja, a infraestrutura nossa aqui ela não está preparada para esse tipo de coisa. Tá? E aí o que a gente se depara, quando a gente fala eletrificação, de que veículos elétricos e tal, você também tem que ter uma infraestrutura muito boa em cima disso aqui. Senão você não consegue atingir o que você se propõe a fazer. Tá? E essa é uma área que está evoluindo bastante, que está crescendo, e está tendo um grande desenvolvimento, uma grande visibilidade são baterias renováveis, quando fazer essa renovação, isso é um dos grandes pontos. A ZF ela fez um veículo protótipo e rodou com baterias, em que você tem uma certa quilometragem, você teria que trocar, você troca realmente a bateria, aquela bateria ela vai para uma remanufaturada ou vai ser reprocessada e volta para o mercado. Então, vai ter um trabalho bem forte nisso aí. Mas volto a falar, isso aí, para o Brasil, eu já vejo com certo cuidado, porque precisa ter uma infraestrutura grande. E aquilo que eu comentei no início, a gente está numa ilha aqui, que é São Paulo. Se a gente sair de São Paulo aqui, as piores rodovias que tem são do Minas Gerais. Não sei se vocês sabem, aqui em São Paulo o pedágio é muito mais caro que qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. Porém, os transportadores preferem trabalhar em São Paulo, pagar o pedágio, do que fazer um transporte daqui para Minas Gerais. Porque ele corre o risco de danificar o caminhão, danificar o veículo dele, pelas más condições das rodovias. Então, é complicado, é complicado. Eu vejo que vai ter que ter investimento nisso aqui. Como eu te falei, a BYD foi a primeira montadora a colocar ônibus com energia elétrica aqui. Eles estão tendo algumas parcerias com algumas cidades. Havia, sim, uma parceria que eles estavam fazendo. Eu estou falando isso aqui porque a ZF fornece os eixos elétricos. Então, o eixo dos ônibus são os ZFs. E a transmissão, então, o eixo de transmissão ZF, e eles estão tendo dificuldades, existe um projeto aqui em São Paulo de ter mais ônibus elétricos, coisa que já não foi para frente porque não tem infraestrutura. Então, você não tem como recarregar essas baterias, você não tem como preparar isso aqui. Então, eu acho que o grande ponto vai ser essa parte de infraestrutura. Tá? E lembrando que quando a gente fala em carro autônomo, né, se você for na Europa, você vai ver, sim, já pontos de você pode recarregar, e na ZF ela bolou um aplicativo em que você encosta o carro no próprio cartão teu, você já consegue carregar e pagar aquela energia que você está colocando no carro. Lá a evolução ela tá muito na frente, porque a infraestrutura está muito mais na frente que a nossa. Tá? Mas vai ser um grande problema para todos nós aqui,
essa parte de descarga, de renovação, isso vai ser assim, um grande desafio. Como falado, você acredita que em 2020 vai estar 100% os carros autônomos? Não. Aquilo que eu falei para vocês, né? Veículos autônomos vão existir. Eu acho que nós já tivemos recentemente teve um acidente, eu quero lembrar o nome do veículo que teve acidente com autônomo, foi a Tesla, né? Quando ela lançou, a Tesla veio com a parte de autonomia, tal, carro autônomo, e tal. Você vê, ela não conseguiu ler um caminhão que deu reflexo na câmera deles lá, ele achou que não tinha nada, foi e bateu. Então, a tecnologia, por isso que eu digo, a tecnologia ela tem que ser, ela está vindo cada vez mais se aprimorando para poder buscar cada vez mais tirar esse risco dos acidentes aqui, tá? E para você ter um veículo autônomo, e aí tem uma série de coisas que ele tem que se comunicar desde com semáforo, sensores que está vindo com pessoas, comunicar com outro veículo para não ter um acidente. Nas estradas, ele faz a leitura da pista na estrada, onde ele está, em que posição que ele está, as manobras evasivas, ele pode tirar na hora que fazer a leitura. Todo esse ambiente aqui, ele vai ter que ser feito, ele vai ter que ser estudado. Por mais que você coloque um carro autônomo aqui no Brasil, ele sempre vai funcionar de forma não autônoma. Pelo menos esse é o meu pensamento aqui. Não tem como, porque a gente não tem ainda a infraestrutura preparada para receber esse tipo de veículo. Tá? Na Europa, sim, vai ter, talvez nos Estados Unidos vai ter também, porque tem o ambiente dele daqui, ele consegue ter. Hoje, na agrícola, eu falo para você que está muito mais fácil você ter veículos autônomos na área agrícola. Por quê? Porque são campos abertos que você vem com o veículo e vai fazer, ele consegue conversar com os outros equipamentos, e isso é fato. Hoje, já existe já alguns robôs, de um dia tem um robô que ele vai na frente e aí ele consegue conversar com 6 ou 7 tratores que vão atrás fazendo. Então, você tem aquele robô, ele consegue pilotar os 7 tratores. A ZF tem também alguns sistemas de fazer esse tipo de leitura, um trator escravo, um trator ele acaba pilotando alguns 8 ou 10 escravos, a gente está até quase 200 escravos, a gente consegue pilotar. Então, isso na agrícola, porque não tem. A tua infraestrutura, quem vai criar é você ali para o teu campo, onde você vai tirar produtividade. Autônomos, carros autônomos, caminhões autônomos, até alguns caminhões autônomos também estão sendo para parte de transporte, onde você pode entrar nas cidades pequenas e andar. Vou te falar, é uma coisa um pouco complexa. Você não pode só pensar no teu veículo, mas tudo aquilo que está em volta dele, tudo aquilo que tem ali que tem que ser mapeado. Tá? Ele pode ter, sim, autonomia, um veículo autônomo, foi o que a gente apresentou no último IAA de veículos comerciais, em que você para o caminhão numa posição, isso realmente está acontecendo já aqui no Brasil, em que você para o caminhão numa certa posição dentro de um pátio, tá? Você desliga o motor, você sai do motor e com o motor elétrico, e você apertando um tablet, esse caminhão vai até o gate de desembarque ou embarque, e você faz o transbordo de mercadoria. E isso está acontecendo. Então, esse tipo de autonomia, que aí você consegue conciliar a segurança, o caminhão pode parar em qualquer posição e você consegue movimentá-lo e parar na posição correta. Isso já existe. Isso já existe e está bem difundido. Tá? Mas, partindo para as ruas, aí já é um pouco mais complicado. Aí eu vejo que em 2020 isso não vai acontecer. Veja, a minha opinião é minha pessoal, tá? Pelo aquilo que a gente vê de infraestrutura no mercado. Meu nome é José Agostinho Baitello, sou professor do Departamento de Produção. Eu, vendo o site da ZF, né, eu fiquei espantado pelo vasto material em pesquisa de sensores e veículos autônomos. Né? A ZF está entrando para valer nesse mercado. Qual é a estratégia da ZF nessa linha? E depois só uma outra pergunta, só que uma dúvida que me ficou na sua apresentação anterior, você falou de eletrificação de ferrovias. A gente não está... como é que está isso aqui no Brasil? Porque na minha ideia, talvez por falta de informação minha, eu achava que
o pouco que se investe em ferrovias aqui ainda é em diesel, né? E você levantou essa questão aí. Como é que está isso aí, na sua visão? Bem, vamos por partes. A ZF, você está certo, a ZF ela mudou. Ela, na hora que ela teve a aquisição da TRW, e a TRW, sim, ela é muito forte na parte de sensores, câmeras, softwares. Então, ela tinha um trabalho muito forte da TRW nisso aí. Então, a ZF, aí, olhando a tendência do mercado, tá? Se você olhar a tendência do mercado, a ZF produz transmissões, automóveis, caminhões, e aí vai uma vasta aplicação. Embreagens, vasta aplicação. Se você olhar o portfólio de produtos da ZF, você vai falar assim, a ZF daqui a 20 anos iria morrer. Por quê? Porque o mercado está mudando, aquilo que eu falei para vocês aqui. Motor a combustão vai morrer. Transmissão, não vai precisar mais daquelas transmissões enormes, você vai ter uma transmissão menor, com motor elétrico você consegue ter. Então, essa visão fez com que a ZF partisse para o mercado e adquirisse a TRW. E aí fez um complemento de produto. E aí investisse muito mais em tecnologia, muito mais nessa tecnologia que eu estou falando aqui, de sensores, direção autônoma, direção invasiva. Aí sim houve um trabalho muito forte nisso aqui e um dos grandes investimentos que a ZF está fazendo é nesse mercado. Tá? O bom da ZF é que ela não está só no segmento de carros e automóveis, ela está também em caminhões e ônibus, então essa tecnologia ela vai para os outros segmentos. Tá? E aí, como ela está indo para os outros segmentos, logicamente, tem os benefícios em todas as áreas. Então, essa foi uma visão que a ZF teve há alguns anos atrás, de buscar essa aquisição, buscar a aquisição de uma empresa. Hoje, a ZF está tendo já começou a ter os seus viés, né? Porque você precisa também de empresas startups, porque você não tem capacidade ou condições de fazer investimentos, porque, como eu te falei, a tecnologia ela está indo tão rápida que você precisa se atualizar. Então, a ZF começou a fazer parcerias com várias startups e aquisição de pequenas empresas para poder montar esse portfólio de produto que ela está querendo fazer. Tá? Hoje, a ZF ela já tem parceria com algumas montadoras de veículos autônomos, 100% autônomo. Tá? E tem uma visão no futuro, e a visão que a gente tem é que, no futuro, não vai ter um veículo de passeio. Vai ter um veículo que ele pode ser de passeio ou ele pode ser também utilitário. Entendeu? Porque você vai entrar, você vai colocar para onde você quer ir, e esse veículo vai te levar no teu ponto onde você quer ir, onde você pode virar, você pode colocar mercadoria, você pode fazer o que você quiser dentro desse veículo aqui. E a ZF começou agora já a pensar em fazer um eixo elétrico, já um chassi para esse veículo inteligente, com inteligência artificial dentro desse chassi. Então, o negócio é meio, como eu falei, é muito rápido, né? Essa mudança de tecnologia, e ela está indo para esse caminho, porque ela entende, sim, que no futuro a gente vai ter veículos. Hoje, todos nós aqui, alguns aqui, têm desejo de ter um veículo, ter um carro. No futuro, eu vejo pelos meus filhos, minha filha não quer ter carro, ela quer usar o Uber. Para ela é melhor. Meu filho, quando quer beber, ele vai de Uber. Beleza, então o que vai acontecer, essa mudança que vai acontecer grande, é que os veículos passam a ser um veículo, assim, o veículo deixa de ser algo como hoje tem de status para ser alguma coisa mais de utilitário. E o carro de utilitário, se você não vai dirigir o carro, você vai sentar, virar para frente, vai começar a conversar com o pessoal ali e vai embora. Vai te levar no lugar onde você quer ir. Ele vai virar realmente um meio de transporte, em que você pode transportar pessoas ou mercadorias. E aí fica de você, o que você quer. Ou você pode comprar, ou você pode fazer, como eu te falei, pegar um rental. Então, essa visão da ZF ela começou a ficar muito forte na hora que a gente começou a olhar as tendências globais. Que você vê a parte de emissão, você vê as grandes populações, e toda essa análise aqui falou assim, opa, se eu não fizer alguma coisa, nós vamos morrer. Precisamos ir para o mercado e verificar dentro dessas empresas aqui que a gente poderia adquirir para completar nosso portfólio e voltar para o mercado numa posição interessante. Lembrando que são empresas alemãs, a Bosch está nesse sentido. Se você olhar a Bosch também está na mesma direção da ZF. E digo para você, está até mais avançado que a ZF. A ZF começou muito tarde. Então, essa é uma tendência que vai gerar.
E, lógico, hoje o nosso grande desafio, por incrível que pareça, é mais cultural, porque um alemão comprando uma empresa americana, você sabe como é que fica a parte cultural. A adaptação é um pouco mais difícil. Mas eu digo para você que foi uma adaptação mais fácil até do que quando comprou a Saks, que era alemã. Então, já está vendo por quê? Porque hoje o jovem, vocês que estão aqui, a cabeça de vocês são diferentes da nossa geração aqui. A adaptação e a facilidade de adquirir informação e ávido por querer coisas novas faz com que a adaptação seja mais rápida. E isso que está acontecendo no grupo. Então, está vendo realmente essa visão da ZF de mudança. A tua segunda pergunta, desculpa que acabei... Locomotiva, então. Eu comecei a participar também há 2 anos atrás da AB Fair aqui no Brasil. E a gente começou logicamente, a ZF tinha interesse de entrar nesse mercado. Nós temos algumas transmissões aqui rodando em São Paulo com carros da Alstom, aqui no metrô de São Paulo. E esse mercado é muito político, extremamente político. Tá? Quando se falou no trem de alta velocidade, que seria de Campinas ao Rio de Janeiro, isso foi uma história que, assim, contada aqui parece que é absurdo, mas é verdade. Não, aí começou lá, não, mas tem que passar em tal cidade porque o deputado de tal lá, ele quer que passe na cidade tal. Ah, agora tem que passar na cidade tal, porque... Ou seja, o trem-bala virou um trem de carreira. Perdeu o sentido e o negócio não foi para frente. E isso está acontecendo porque, na época do desenvolvimento da linha férrea aqui no Brasil, cada empresa que pegou tinha uma bitola diferente. E aí você não consegue do sul ao nordeste, porque a malha ferroviária ela muda de bitola. Aí começa de novo, é um grande problema. No Paraná teve um investimento maior em trens, para poder escoar a produção agrícola, e ali houve um investimento maior de algumas empresas, e aí andou ainda é com trem com combustão. Tá? A gente entrou em contato com a Vale, fez um trabalho junto com a Vale, a gente queria também fazer algo diferente, fazer uma renovação com a Vale, mas o negócio também não andou. Esse mercado de trem, ele é complicado, é difícil falar para você aqui. Existe sim tecnologias, existem posições que a gente poderia estar melhorando, mas falta investimento, falta infraestrutura, falta querer assim alguns incentivos. A gente, infelizmente, quando a gente fala em infraestrutura, a gente tem que falar em incentivos do governo. Tá? Hoje as empresas aqui não estão capitalizadas para poder fazer grandes investimentos, porque o retorno ele é muito pequeno, é muito demorado. Existe sim um projeto do governo de São Paulo fazer o rodotrem, sei lá, para quando? Né? Se o Rodoanel nem terminou ainda e começou há quanto tempo atrás? Então, é esse tipo de investimento que a gente vê que no Brasil demora-se demais para fazer. Essa infraestrutura e esse estado de corrupção que a gente tem aqui é fato. É fato. Por isso que eu te falei do trem-bala. Estava tudo certo para ser aprovado há 2 anos atrás o trem-bala, que ia sair de Campinas ao Rio de Janeiro, se não me engano, ia aproveitar uma malha que existia já, que ele ia passar, se não me engano, por Juiz de Fora e depois desceria. Então, a malha já existe. Logicamente, teria que fazer um investimento, que um investimento não era tão grande, de fazer esse investimento, de aproveitar uma malha existente, preparar ela para um trem de alta velocidade, e aí você tem tinha um projeto muito bom, e eu tive o prazer de conhecer esse projeto, e aí quando começou a andar, começou a ter as mudanças. Não, tem que passar em tal cidade, mas passar para cá, mas você perde, aí começou a encarecer, engavetaram. Tá? É difícil. Eu acho que como eu te falei, o modelo hoje logístico, o nosso modal logístico hoje é muito em rodovia. Ele tem que ter esse equilíbrio. Se a gente quer melhorar a produtividade, nós temos que balancear isso aqui. Tá? E eu não vejo a curto prazo vai ter essa virada tão grande. Tá? Não sei se eu respondi. Silvio. Boa tarde. Sérgio Delijaikov, eu sou professor aqui do Departamento de Mecânica aqui da FEI. Por uma reflexão só, né? A gente sempre teve assim uma ideia de que tudo que estava ligado a off-road, principalmente na área agrícola, pouca engenharia se colocava.
porque os veículos são robustos demais, trabalha-se com coeficientes de segurança enormes. Então, para isso, não é preciso se colocar muita engenharia. Há pouco tempo atrás, cerca dos últimos 2 anos, 3 anos para cá, eu estive envolvido em análise experimental de veículos, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, quanto no Mato Grosso, que puxavam madeira do meio da fazenda e levava até para a usina direto. E, num trajeto de alguns quilômetros dentro da fazenda, você via eixos quebrados no chão, vários, a ponto de que se tinha estoques de eixo, porque não podia parar, os caminhões não podiam parar. Continua assim. Você acha que, com toda essa revolução do agronegócio, ainda as nossas empresas de engenharia, empresas ou montadoras, né, não alocam engenharia suficiente para resolver esses problemas? Você falou eixo de trator ou eixo de caminhão? Só para... Oi? Caminhões. Caminhões. Eu sei, não tem nada a ver com a ZF. Não, mas é uma só uma reflexão. a pergunta é muito boa, porque vou voltar um pouquinho a tempo atrás, depois vou voltar nos caminhões, tá? Antigamente, o trator agrícola, o pessoal, quando abria uma nova fronteira agrícola, ele amarrava uma corrente no eixo dianteiro, amarrava na árvore, era arranca-toco. Tá? O que quebrava de eixo? Porque ele arrancava toco. Ele ia lá, é resistente, vai lá botar uma corrente e tal. E isso acontecia com frequência até que chegou um momento que o pessoal falou, opa, peraí, o prejuízo é grande. E aí houve uma evolução de conscientização, vamos dizer. Logicamente que também melhorou também a engenharia. Hoje os nossos produtos têm... qualquer produto que você vê ali num trator ali, ele é muito bem pensado, ele é muito bem arquitetado. Eu vou discordar um pouquinho em termos de tecnologia, quando você vê que tratores aqui no Brasil com transmissão CVT, ele começou até primeiro que veículos. Transmissão com CVT começou a rodar no centro-oeste, primeiro do que automóveis aqui no Brasil. A gente falava muito de transmissão power shift, sim, mas a gente olha hoje, veículos com CVT, com uma propaganda maravilhosa na televisão, mas há 5 anos atrás já tinha trator rodando com CVT no campo. Tá? Então, a tecnologia que a gente se aplica em campo, ela é um pouco desbalanceada. As grandes produtores eles usam tecnologia de última geração. Infelizmente, uma grande massa, que é a parte de, como eu falei, familiar, está ali por baixo. Madeira. Madeira, e quando a gente fala de off-road, aí começa o que é o off-road, né? E eu estava comentando não sei se comentei aqui também, mas eu estava comentando lá na sala, em que cada vez mais a gente, como nossa engenharia no Brasil é uma engenharia de aplicação e não uma engenharia de desenvolvimento, e os produtos que vêm de fora são produtos já desenhados. Então, digamos, se você vê um caminhão da Mercedes, um caminhão da MAN, um caminhão da Ford, são produtos globais que vêm para cá e você faz uma adaptação de um produto seu para esse tipo de veículo. Porém, quando você pega um off-road, e aí quando o off-road você tem desde caminhão de lixeiro, tá, até um caminhão que carrega madeiras. Tá? Primeiro que a nossa tonelagem, hoje nós temos bitrem, tritrem de caminhões aqui, carregando uma tonelagem que não se carrega lá fora, entendeu? E a gente sempre está utilizando além do... O caminhão pode carregar um pouquinho mais, aí o cara vai lá e coloca um pouco mais. Essa é uma realidade brasileira. E as nossas engenharias aqui não estão fazendo isso. Eles não fazem produto para esse tipo. Porque se você faz um produto focado numa aplicação especial, que é um nicho de mercado, você acaba sendo caro para um produto que é o teu dia a dia. Tá? Essa é uma discussão que a gente começou recentemente na ZF. Por que não lançar um produto que se adequa a esse tipo de aplicação, que é uma aplicação totalmente diferente do padrão, do normal? Tá? E aí sim fazer uma engenharia diferenciada para isso aí.
E isso nós começamos a discutir na ZF também, de ter uma transmissão diferenciada, aí sim, a parte de eixo não é da ZF, é da Arvin. Trabalhar também em produtos focados para esse tipo de aplicação, porque é uma tendência, e essa tendência está acontecendo também no Brasil, de você ter veículos fora de estrada. Para você ter noção de como é o negócio aqui no Brasil, e como é que é o negócio, eu vou dar um exemplo bem forte, a parte de ônibus aqui. Tá? Há alguns anos a gente começou a desenvolver uma transmissão automatizada para ônibus. Então, teve uma montadora que nos convidou lá, tá, vamos lançar um ônibus com transmissão automatizada. Beleza. Nos testes, a troca de marchas por quilômetro dava na base de 8 a 10 trocas de marcha por quilômetro. Então, a engenharia, então todo o nosso trabalho em engenharia, você faz um certo coeficiente de segurança, você faz um produto e desenvolve um produto para aquele tipo de aplicação. Na realidade, com o Trânsito de São Paulo, chega a ser 35 trocas por quilômetro. Você tem ideia do que acontece com a transmissão? Quando você está quase que o dobro daquilo que você está... Veja bem, o teu projeto era para 10, você faz um produto para 15, porque o coeficiente de segurança, ele está o dobro do teu coeficiente de segurança. E aí você percebe que uma transmissão automatizada ela não vai para o nosso trânsito de São Paulo, tem que ser uma transmissão automática. Só que aí tem um custo, e aí ninguém quer pagar. Aí você vai para a transmissão mecânica. Você imagina transmissão mecânica, e tem muita transmissão mecânica aqui, como sofre o operador. Se 35 trocas de marcha, uma transmissão automatizada, imagina o cara trocar 35 vezes, que acontece aqui no Trânsito de São Paulo, troca de marcha. Então, hoje, assim, a engenharia nossa ela está muito bem preparada para aplicações normais, vamos assim dizer, padrão. Porque você, na hora que você sai desse off-road, você tem que ter alguma coisa especial. Mas não adianta você trazer um produto de fora, achando que aqui de fora você vai conseguir se adaptar ao outro mercado. Não, não dá. Não vai. Você tem que, sim, fazer um trabalho diferenciado. Ir no campo, acompanhar o campo. Mas não é acompanhar, e aí, às vezes, eu não estou criticando, veja bem, aqui não é uma crítica às montadoras, não é isso aqui. Mas, às vezes, a gente peca por desenvolver um produto, às vezes, que não retrata a realidade. Quando a gente, no off-road, a gente decidiu fazer uma engenharia que ainda visita hoje, com o pessoal de serviços, que visita o campo, visita o agricultor, conversa com os dealers, conversa com as concessionárias, conversa com as cooperativas, capta a informação deles, participa do Conbea, participa de atividades ligadas à universidade, porque ali saem projetos de pesquisa que você vê, que uma compactação de solo, várias pesquisas, você junta os dois e fala assim, opa, eu tenho que nascer um produto que possa cobrir uma necessidade. E aí foi que nasceu a nossa engenharia de desenvolvimento no Brasil. Diante de uma necessidade, a gente começou a projetar produtos, e aí uma coisa interessante, que quando você começa a projetar, você começa a ver que existem parceiros que podem trabalhar contigo. Existem fornecedores nossos aqui que a gente conversa e discute e fala assim, poxa, vamos fazer o que seria melhor para o teu processo produtivo em que eu tenho que alterar o meu produto? E o cara vem, não, você teria aqui na peça aqui de um fundido, já tem um repuxo aqui, que se você tirasse esse repuxo aqui e colocasse para cá, eu conseguiria reduzir 10%. Opa, legal. Aí a engenharia vai lá, coloca lá no nosso sistema de elementos finitos. É possível? Porra, é possível. Aí você faz uma engenharia reversa. E aí você consegue ter um produto que se adequa àquele mercado, porém com baixo custo. É difícil, não é fácil, não é fácil. Como eu te falei, a aplicação no Brasil ele tem que ser muito bem estudada, muito bem analisada. E é por isso que eu falo, e eu sou muito a favor disso, de a gente buscar parcerias com algumas universidades, que consegue ter essa leitura um pouco diferente daquela leitura que tem das empresas. Porque se você vem um pacote pronto na tua mão e aplicar aquilo ali, você está morto. Você vai ter uma durabilidade até um certo ponto, mas depois você vai ter falhas. E aí aquilo que você falou, você consegue começar a ver série de eixos lá quebrados. Lógico. Se aquele eixo lá ele vai muito bom, porque acontece, tá? O caminhão que você vê lá, que carrega madeira, é o mesmo caminhão rodoviário que você vê nas rodovias carregando outro tipo de produto que não tem esse tipo de aplicação. Esse caminhão que se carrega produto,
ele faz 10 mil por ano. Esse de madeira ele faz 100 por ano. Aí você vai desenvolver produto para 10 mil para 100. Esse é o grande ponto. Então, você acaba, infelizmente, optando pelos 10 mil e deixando de lado isso aqui. Não sei se eu respondi. Boa tarde, eu sou a Giovana, sou estagiária da ZF e gostaria de fazer uma pergunta. A ZF, além de fornecer eixo e transmissão, ela fornece embreagem. E hoje a gente vê falando muito da remanufatura de embreagem que a gente faz lá na ZF. Essa remanufatura ela consegue manter a qualidade do produto. E aí eu gostaria de saber por que no mercado ainda há um pouco de preconceito com essa embreagem remanufaturada e o que a gente pode fazer para tirar esse preconceito, porque isso é uma tendência do futuro, essa embreagem remanufaturada. O remanufaturado, em geral, acho que não é o mercado como um todo. Acho que até nós aqui, quando fala que o produto é remanufaturado, a gente tem um certo receio. Isso é fato. Ela tem um apelo de custo, e o produto é que está. Existe duas visões bem distintas. Tá? Quando você fala remanufaturado, em uma empresa que não é original do produto. Tá? A gente fala muito de pirataria isso aqui, mas que é uma oficina que ele compra os produtos no mercado, compra o produto chinês, vai lá, faz a montagem. Eu digo chinês, mas pode ser de qualquer parte do mundo, em que ele não tem o mesmo nível de qualidade, ele vai lá, monta, coloca no veículo e quebra. Tá? Aquele cara vai ficar assim, para que eu vou colocar remanufaturado? Porque eu sei que quebra. Então é muito difícil, você tem que trabalhar muito forte a tua marca, mostrar que ela tem qualidade, para depois ganhar esse espaço no mercado. Hoje o mercado brasileiro ele tem muita visão de preço, é custo. Ele não compra, às vezes, quando a gente entra no mercado de reposição, isso é bem aberto, tá? Quando você está num mercado de peças originais, você tem uma engenharia por trás daquilo. Ou seja, o teu produto ele foi analisado, a gente brinca que foi engenheirado, né? E quando você entra no mercado de reposição, de pirataria, ele foi copiado. Nem sempre é o mesmo material, nem sempre são as mesmas tolerâncias. Ou seja, ele monta, ele dá um jeito de montar e coloca no mercado. E aí a durabilidade dele, ele é questionável. Quando você vai em um produto que mesmo remanufaturado de uma empresa que é de peça original, aí é diferente. O nível de qualidade é diferenciado, mas o custo também é diferenciado. E aí hoje o mercado ele compra muito preço. Tá? E aí vem a grande briga. Então, a briga nossa no mercado de reposição é por preço. Então, às vezes, você vê um remanufaturado quase no mesmo preço de uma peça original, porque você não tem a massa produtiva para poder fazer a comparação. É complicado. A Sachs, ela tem sim, a ZF Sachs, ela tem sim uma marca muito forte no mercado, um mercado de reposição muito forte, e a parte remanufaturado é um dos grandes negócios da empresa lá. Por quê? Porque ela está muito forte nesse mercado de reposição e está sentindo bastante esse tipo de concorrência no mercado. Tá? Quando o mercado entra em crise, e aí o brasileiro, qualquer mercado no mundo inteiro, quando entra em crise, você começa a buscar o baixo custo e não a melhor qualidade. Tá? Na hora que passar a crise, você começa a buscar a melhor qualidade do que o baixo custo. Então, acho que nós estamos passando por um momento agora da crise de baixa qualidade e por isso que o mercado recuou. Tá? Essa é pelo menos a minha visão. Não sei se eu respondi. Boa tarde, eu sou o Henrique, sou estudante de engenharia mecânica e eu tenho, assim, voltando à questão que você mencionou do caminhão no gate sendo controlado por um tablet, por uma pessoa, por que não uma inteligência artificial levando o caminhão até o gate? Qual que é o grande desafio do desenvolvimento dessa inteligência artificial? Então, esse caminhão que foi ligado até o gate por sensores e tal, a gente fez através da coluna de direção. Então, essa nossa coluna de direção, nós tiramos todos os sensores do caminhão, isso é uma coisa bem interessante.
Através da coluna, a gente colocou todas as dimensões do caminhão. Então, ele tinha todo o desenho do caminhão. Tinha câmeras, porque ele tem que verificar o coisa. Tinha que verificar o ambiente. Mas, através da coluna de direção, você coloca toda a dimensão do caminhão. O sensor está no gate. Para que você não tenha sensores no caminhão, você coloca sensores no gate. E aí você saía, desligava o motor a combustão, vai no elétrico, que a nossa transmissão tem Traxon. Você tem um adaptador, um motor elétrico nele, e ele ia até o gate através dos sensores que estavam no gate, e aí ele fazia essa leitura pelo tamanho do caminhão, pelo tamanho da caçamba, a caçamba vai do implemento traseiro, ele ia lá e parava no gate, na posição original. Esse foi um projeto que foi feito há 2 anos atrás. Hoje tem já a inteligência artificial, entendeu? Como te falei, a evolução é muito grande. Então, nós começamos a trabalhar em software, trabalhamos também em hardware. Quer dizer, esse trabalho está sendo muito intensificado. E a inteligência artificial hoje ela também já é uma presença. Quer dizer, ele faz a leitura completa de tudo. A ZF lançou até ano passado, tinha um slogan, né, que era ver, pensar e agir. Né? Então, ver é ver, ou seja, você faz a leitura do teu ambiente, pensar o que eu vou fazer e agir, aí tomar ação. Tá? Lógico, como eu te falei, nós começamos a colocar vários sensores. De sensores, a gente achou uma solução que, em vez de você colocar toda essa ligação, você faz só na coluna, que é o nosso RIA-X. Na RIA-X, você verificou que você poderia colocar um modo eletrônico lá de fazer outras leituras que você queria fazer. Ótimo, diminuiu a quantidade de sensores, você coloca poucos sensores. Depois você viu que, em vez de colocar os sensores no caminhão para chegar no gate, se você colocar só no gate, o caminhão ele não precisa sair de fábrica com o sensor, ele vai até o sensor lá, porque esse mecanismo a gente faz levar lá. Então, essa evolução, por isso que eu te falei, ela é tão dinâmica que você não consegue parar numa tecnologia só. Ela vai indo. E a inteligência artificial está presente já. Está bem presente. Quando você fala em autonomia, aí, baterias elétricas, o eixo nosso elétrico já conversando, ele está, assim, a velocidade é muito grande, mas está presente sim. A ZF tem, como eu te falei, a ZF está adquirindo startups, são empresas que nos auxiliam. A gente teve recentemente aqui, foi até uma coisa interessante na sua linha aqui, nós temos um produto que se chama OpenMatic. Esse conjunto, esse sistema aqui é um sistema ele faz a leitura completa. A gente teve até um trabalho que a gente fez com a Skin Cariol, em que um caminhão ele passando na rua, se tiver alguma geladeira com bebida, com um freezer com bebida da Skin Cariol, ele calcula quantas vezes que você abriu o freezer lá, quantas cervejas foram consumidas num certo período, quer dizer, é tudo. E o caminhão, só de passar pela rua, ele está fazendo leitura de todos os pontos de venda, quem vende mais, quem não vende mais. Alimenta já um banco de dados que você vai lá e conversa. Então, hoje, se você olhar essa interação de sistemas aqui, essa conectividade, ela está cada vez assim muito avançada. Tá? A velocidade como ela está alterando, ela é muito grande. E você, de repente, você se depara que o teu sistema ainda não está no ponto ideal e você vai lá e alterar alguma coisa. Por isso que eu te falei, isso aí foi apresentado no IAA de 2 anos atrás, eu estava lá nesse lançamento da ZF, do caminhão até o gate, diminuindo, mas de lá para cá muita coisa já mudou já. Eu te falei, já foi agregando mais coisas e está indo. Mas tem sim a inteligência artificial. Esse é um dos grandes investimentos que a ZF também está fazendo. Tá? De ter esses veículos autônomos com essa leitura completa. Não, eu só citei assim, Skin Cariol, veja bem, eu só citei como exemplo de você passar e fazer a leitura de um sistema que já te faz a leitura completa do consumo, pode ser Skin Cariol, pode ser Coca, pode ser qualquer um, de você passar e fazer a leitura de tudo aquilo do sistema que você tem, onde você está. Essa leitura do ambiente completo e de alimentação já está acontecendo já. Isso já acontece já, entendeu? Isso aí seria um Big Data, né? Sim. Já seria aplicação. Certo, obrigado. Okay. Bom, pessoal, a gente vai para a última pergunta, tá? Porque o senhor deve estar cansado, está desde as 2h30 com a gente sendo sabatinado, né? Então, vamos partir para a última pergunta, tá ok? O nosso colega aqui.
Silvio, você tinha comentado, não só você como os outros palestrantes, que o sistema hoje de logística rodoviária não é o ideal devido ao alto índice de perdas que tem no processo. Então eu queria saber para você, qual que é o melhor sistema que você vê e, por exemplo, o que no sistema rodoviário deveria ser melhorado para reduzir esse número de perdas? Boa pergunta. Você vê que o sistema ferroviário ele se torna mais eficiente. Tá? Então, vamos começar pelo ponto aqui. O ferroviário ele é mais eficiente que o rodoviário. Tá? E por isso que você vê... Vamos muito longe, tá? Nossos vizinhos da Argentina. A linha férrea ela passa no meio das fazendas. Tá? Eu estive lá vendo, eles fazem toda a captação deles ali, grande parte da captação deles aqui, da produção deles, via trem. Trem que você vem totalmente, ele para, ele abre lá a compota, abre, joga lá. Logicamente, de trem você tem menos acidentes, você tem vários fatores ali que contribuem para você não ter perdas ao longo do período. É muito comum você ver um caminhão de soja tombado aqui na Anchieta. É muito comum você estar na rodovia e você ver grãos espalhados pela lateral. Porque, normalmente, por isso que eu falei da carga aqui, eles não... normalmente o pessoal ele faz realmente o estoque de grãos em cima de um caminhão e ele coloca mais do que deveria colocar. E aí o caminhão sai, ele vai derramando. Então, essa perda que acontece no Brasil, ela é grande. Pode não parecer, às vezes, porque chega lá, tal, mas é visível isso aí. Se alguém estivesse recolhendo isso aqui, a quantidade é muito grande. Tá? Para melhorar isso aqui, acho que nós temos que melhorar realmente também a fiscalização maior aqui. Hoje as balanças não funcionam mais nas estradas. É difícil, a gente entra num campo mais político, num campo mais... Mas é difícil porque você não tem um controle. Isso não tem um controle. Você não tem uma estocagem eficiente. Ano passado e retrasado, sim, houve investimento muito forte em silos, em estocagem, mas a cada ano aumenta a produção de grãos no Brasil. Então, esse déficit de silos, esse déficit de armazenamento, ele vai crescendo ao longo dos anos. E quando você cresce com isso aqui, você pode ter mais silos, mas ao mesmo tempo ainda fica muito aquém da tua necessidade. Você joga para os caminhões. Os caminhões vão embora. E aí começa... O ciclo é um pouco vicioso, né? Eu vejo que essa crise ela bateu muito fortemente em veículos comerciais. Então, se você vê a produção de caminhões e ônibus, foi um desastre. Caiu 70% do mercado de caminhões. Então, novos investimentos em caminhões não aconteceram. Aconteceu, sim, um investimento em caminhões bitrem, tritrem. Você vê caminhões grandes com... Esse tem caminhões de porte carregando mais. Mas aí, de novo, você ainda a nossa área agrícola, o agronegócio, ele carece, sim, de uma visão mais profissional na parte de conceito logístico. Isso não tem. Acho que tem que ser a nova onda, né? Teve uma onda ano passado, ano retrasado, de silos. Agora tem que ter uma nova onda de olhar os portos brasileiros, de olhar, sim, esse tipo de armazenagem que precisa ser investido. Bom, Silvio, eu queria, em nome do Centro Universitário da FEI, agradecer a sua participação, né? E, com certeza, enriqueceu muito o nosso encontro, né? Na sua participação naquele painel, aqui junto com nossos estudantes. Obrigado, sempre bem-vindo aqui no Centro Universitário da FEI. Ok?